Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor, a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando aqui este projeto Leitura Diária da Bíblia. Hoje, 8 de julho de 2025, são 6h09 da manhã. Estamos aqui para mais um dia de gravação para a leitura da poderosa palavra. Aqui, irmão Alexandre, canal e a Bíblia. E vamos começar hoje no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, onde paramos de ontem, né? Hoje vai ser capítulo 29 e 30. Depois pularemos para o Novo Testamento, onde leremos o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 30. Estamos fazendo a leitura alternada, Antigo e Novo Testamento, certo? A leitura bíblica aqui é uma leitura sem comentários, e eu estou usando a minha versão da Bíblia revista e corrigida. Em breve eu estarei posicionando a webcam aqui para nós começarmos. Pegue a sua Bíblia e continue apoiando este projeto, orando por ele, para que mais pessoas tenham interesse em aprender, ler e principalmente colocar em prática a poderosa palavra de Deus. Aguardem. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos aqui te agradecer por este momento, de mais um dia estar lendo a tua palavra. Que esta palavra, meu Pai, entre ao ouvido e caia ao coração, e que possamos aprender das Sagradas Escrituras, tudo que tu fez questão de ter deixado registrado. Obrigado, meu Pai, pelo nosso deitar e pelo nosso levantar. Dá um dia abençoado para a vida de cada um, meu Senhor, livrando de todo o mal, curando as enfermidades, dando livramento, meu Pai, de toda atitude maligna, humana ou espiritual. Pai Todo-Poderoso, abençoa grandemente esta leitura nesta manhã e fortalece teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, vamos aqui, Êxodo capítulo 29, tem como subtítulo o sacrifício e as cerimônias da consagração. Versículo 1 fala: isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto. A Arão e a seus filhos lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdote por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e os espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor.
Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos, com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante o Senhor. Depois o tomarás nas suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isto será tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e seus filhos. E serás para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das congregações, das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano para dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação. Por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo, por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Terminamos aqui Êxodo capítulo 29, vamos agora para Êxodo capítulo 30, tem como subtítulo o altar do incenso. Vamos lá, Êxodo capítulo 30, versículo 1 diz o seguinte: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, de 2 côvados, a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para os lugares dos varais, com que será levado.
E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acenderão as lâmpadas à tarde, e o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento. A metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá a metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras um hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrar o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, a iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal com este para cheirar, será extirpado do seu povo. Terminamos aqui, irmãos, Antigo Testamento, Êxodo capítulo 29 e capítulo 30. Vamos agora pular para o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 25, certo? Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo
30. Tem como subtítulo: o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Êxodo 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se longe, logo para longe. E, tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Terminamos aqui, irmãos, a leitura do Novo Testamento, somente Mateus até o versículo 30. Vamos orar a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua palavra. Aprendemos muito aqui, meu Senhor, através do Antigo e do Novo Testamento. Que possamos mais tarde refletir e até mesmo meditar de novo na tua palavra, porque isso é necessário para a nossa vida. Continua fortalecendo este projeto. Que essa leitura bíblica, meu Pai, possamos terminar em um ano. Contamos com a ajuda do teu Santo Espírito, que é o que revela o que por estar atrás das sagradas letras. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Dá um dia de paz a todos. Livramento, saúde, aqueles que irão trabalhar, aqueles que irão estudar, aqueles que estão fazendo alguma viagem. Meu Pai, aqueles que estão buscando atendimento nos hospitais. Tem misericórdia, Senhor, e cura e abençoa teu povo, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, vamos aqui pegar a nossa folha de controle, certo? Nós entramos hoje no 30º
sexto dia de oração e leitura da palavra. Lemos Êxodo 29 e 30 e Mateus 25, versículo 1 ao 30. Hoje, terça-feira, 8 de julho de 2025. Já foram 36 dias meditando nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue levantando mais pessoas para também estar lendo a Bíblia e falando do amor ao próximo. Que possamos estar praticando a palavra aqui porque estamos lendo e que o Senhor nos dê força para concluir este projeto em um ano. A todos que estão aqui participando, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. E até mais.